17. Evangelho de João, capítulo 17 e o verso 17. Amém? João, capítulo 17, versículo 17. Vamos ler todos juntos? É apenas um versículo, né? Será que a gente consegue ler todo mundo junto esse versículo? Eu começo. Santifica-os. O irmão continue. Santifica-os. Que ótimo. Bem pequeno, bem conciso. E é sobre isso que eu queria falar. Ontem eu falei um pouco sobre esse tema, lá na igreja evangélica congregacional, no aniversário da união feminina e união masculina. Então foi uma festa muito abençoadora lá, e eu pude estar lá com os irmãos, e eu fiquei impressionado, irmão. Uma irmã de 95 anos estava lá, lúcida, ouvindo a palavra, meditando na palavra. Eu pude então conversar com ela. E aí, na conversa vai, conversa vem, ela falou: pastor, eu fui batizado na igreja batista, lá no Rio de Janeiro, pastor. Eu falei: que benção, irmão, minha irmã. E que conversa boa, né? E ela falou: pastor, essa palavra abençoou minha vida. Irmão, 95 anos. Um pastor vai pregar, e a irmã, 95 anos, pastor, essa palavra abençoou a minha vida. Fala a verdade, irmão, o que o pastor mais quer? Não é mais nada, né? Só Deus chamar assim, ó, vem aqui. Que alegria, irmão, podemos estar ontem, alguns irmãos puderam estar conosco ontem. E essa palavra que nós pregamos ontem falou muito no meu coração. Lá, eles comemoraram 20 anos, a igreja evangélica congregacional aqui. E aí eu pude almoçar. No sábado, nós viemos mais cedo, e eu pude almoçar num restaurante muito conhecido aqui, que nós almoçávamos sempre lá, há 16 anos atrás, que é o restaurante da Beth, lá no início, em frente a Itaú, né? Podemos almoçar lá. E conversa vai, conversa vem. A irmã Beth falou: você nem sabia que ela era irmã, né? Em Cristo. Falou: pastor, eu sou membro também da igreja batista. Eu falei: gente, que bênção, né? Você vai pregar onde? Eu falei: vou pregar lá na congregacional. Eu já estive lá na congregacional. Empresária, quantos desafios, irmão? De ser empresário, mas priorizar estar em comunhão, priorizar estar na igreja, priorizar a palavra. E eu fiquei tão impactado com esse testemunho, que eu citei ontem e estou citando hoje. Eu queria falar sobre isso, né? A minha mensagem é: a igreja santificada na verdade. Você pode repetir comigo? A igreja... Olha aqui, que plateia linda, né? Que irmãos abençoados, rapidamente já cooperam com a gente. Eu queria dizer que Jesus, nesse capítulo, antes de ir para a crucificação, ele vai fazer algumas orações. E aí a gente poderia pensar aqui: que oração que Jesus faria? Pensa aí, que oração Jesus faria? Se você fosse Jesus por alguns segundos nessa noite, qual oração você faria pelos seus discípulos? Muitos, eu tenho certeza que gostariam: Senhor, me dá um carro novo. Muitos falariam: Senhor, dê uma casa nova para eles. Senhor, faça isso, faça aquilo. Mas olha que Jesus, ele vai orar, irmão, no capítulo 17. Ele então, antes da cruz, Jesus abre o coração dele em oração. Muitas vezes, nós, né, passamos a semana toda, às vezes, damos tão pouco crédito à oração, não é verdade? O dia passa, as lutas, o trabalho, as necessidades de casa, tanta coisa para fazer, enquanto a palavra diz: orai sem cessar. Você não precisa parar para orar, você pode orar onde você estiver, você pode orar em pensamento, mas Jesus aqui para orar. E a oração de Jesus, ao abrir o coração ao Pai no capítulo 17, cada pedido de Jesus revela uma preocupação e amor pela sua igreja.
Ele vai orar lá pela unidade. João capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um. Eu pude falar ontem, olha, aqui não é um grupo pequeno. A nossa igreja não é um grupo pequeno. Nós fazemos de uma grande multidão, diz o Apocalipse, né? João e Apocalipse, nós fazemos parte de uma grande multidão. Amém, irmãos? Amém? Estamos separados por denominações, estamos separados por parelhos, por locais, por cidade, por estado, por nações, mas nós fazemos parte de um grupo enorme, irmãos. E Jesus ora para isso, para que sejamos um, sem divisões. Ele ora também por proteção. João 17, versículo 11, ele vai dizer assim, olha, guarda-os em teu nome. Ele pede por proteção, irmão, para mim e para você. Ele pede pela alegria. Está sentindo falta de alegria, irmão? Jesus orou pela sua alegria. Você sabia disso? João 17, versículo 13, ele diz, olha, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Alegria completa, irmão. Ele ora também pela missão. Versículo 18, capítulo 17. Assim como tu me enviaste, também eu os enviei. Ele ora pela santificação, que é o tema da minha mensagem de hoje. Santifica-os na verdade. Ele ora também pela glória eterna. Quero que estejam comigo aonde eu estiver. A minha oração que eu faço sempre, eu digo assim, Senhor, que eu esteja no centro da tua vontade. Esse é o meu lugar, querido, para que eu e você estejamos. E o centro da vontade agora do Senhor é que você esteja aqui, adorando o Senhor, buscando de todo o seu coração. Vemos que Jesus não apenas morreu por nós, irmão, mas Ele também orou por nós. Isso nos dá segurança, isso deve nos dar esperança em meio à dor, em meio à falta de alegria, em meio às preocupações, em meio talvez a uma vida longe de Deus, de pecado, em meio à falta de unidade, a preferir estar em vez na igreja, congregando, estar em outro lugar. Isso nos leva para viver perto do Senhor, irmão, buscando estar no centro da vontade dEle. E essa é a preocupação de Jesus. Ele intercedeu antes da cruz. E hoje, Ele continua intercedendo, irmão, como diz lá o autor de Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, que Ele intercede continuamente por mim e por você. Semana passada nós pregamos, né? Nenhuma condenação e nenhuma separação. Romanos 8. Nenhuma condenação e nenhuma separação. A Bíblia vai dizer que no perfeito amor lançamos fora todo o medo. Qual o medo, irmão, que tenha batido você? O que traz preocupação, insegurança? Jesus vai orar por mim, orou pelos seus discípulos, e ora por todos aqueles que creriam nele, assim como você hoje está aqui, e eu. A santificação, irmãos, é a marca da igreja verdadeira. A Bíblia diz que pelos frutos nós seríamos conhecidos. Estava lá numa igreja pequena ontem, irmão, mas eu vi a mão do Senhor nos louvores, no que motivava aqueles irmãos a estarem congregando ali. Eu fiquei impactado. Não tinha músico na igreja, festa de aniversário, mas os irmãos estavam lá, adorando, cantando, celebrando ao Senhor. A marca da igreja verdadeira é uma igreja santificada. Jesus vai pedir, então, santifica-os. Isso significa, irmão, separar, consagrar, purificar. Santifica-os. A igreja não é um ajuntamento social, mas um povo separado para Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Um povo separado, não para as nossas vontades, para a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Somos santos em Cristo, irmão. E Paulo disse isso para quem?
para os Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Você conhece o povo de Corinto, que Paulo escreveu? Vocês conhecem a igreja de Corinto? Era uma igreja difícil, né? Sabe o que Paulo diz para eles? Vocês são santos. Vivam como santos. Há uma santidade, irmão, posicional, alcançada por Cristo na cruz. Separado, como eu falei semana passada, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Há uma santificação posicional, mas há uma santificação também pessoal. A cada dia, negando a si mesmo, mortificando o nosso eu, a nossa vontade. Hoje nós percebemos quantas pessoas não querem mais exercitar a comunhão. E a Bíblia vai chamar isso de meio de crescimento, irmão. O autor de Hebreus vai dizer, não deixemos de congregar, irmão, como muitos fazem hoje. Não deixemos de congregar. O que nos leva a deixar de congregar? De não estar em unidade, de não sermos um, né? Se somos santos, e somos chamados também a viver em santidade prática, constantemente. Eu quero ler um texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, com os irmãos. Abram sua Bíblia aí, por favor, Hebreus 12, versículo 14, que diz assim, irmãos. Hebreus 12, versículo 14. Na minha versão aqui diz assim: procure viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Aquele que não é santo não verá o Senhor. A santificação é a prova, irmão, que pertencemos ao nosso Senhor. Jesus vai dizer, santifica-os na verdade. Você não está no mundo sem propósito. Cristo já orou para que a sua vida seja santificada e usada para a glória de Deus, meu irmão. A santidade é a prova mais clara que temos sido realmente unidos em Cristo. Como é bom viver em santidade, irmão. Como é bom viver em santidade. A santidade é um instrumento poderoso na mão do Senhor. Ele pede em Jesus para que o Pai o santifique cada um de nós, nos santifique. E ele pede para que nós sejamos santificados na verdade. Na verdade, a tua palavra é a verdade. O mundo é marcado pela mentira, irmão. João 8, 44. O pai da mentira é o diabo. Mas a igreja é edificada na verdade. Salmo 119, versículo 60 vai dizer isso. A verdade da palavra. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu queria ler também esse texto com os irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Alguns duvidam, irmão, da palavra. Alguns duvidam que Jesus no Novo Testamento é diferente de Deus Pai no Antigo Testamento. Né? Mas a palavra de Deus diz que toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto, irmão. Olha a palavra de Deus. É a palavra que vai nos ensinar, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e compreender o que está em nossas vidas, para que nós possamos fazer aquilo que é correto. Então, nós somos santificados pela verdade. Jesus vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Precisamos conhecer de Jesus, da verdade dele. E eu sempre, quando eu falo isso, eu lembro de pessoas que a gente aconselha, né? E às vezes a gente pergunta, você crê nisso?
Não que a Bíblia está dizendo? E a pessoa diz, não. Como que vai ser santificado na verdade, se não acredita na verdade? Se não acredita que toda palavra é inspirada por Deus, útil, proveitosa para tudo, que não conduz ao erro, que não conduz ao engano. Eu estava dando aula ainda há pouco para os irmãos que vão ser batizados. Eu estava falando para eles, olha, a nação de Israel, o povo de Deus, conhecedor da palavra, está esperando o Messias até hoje, irmãos. Eles estão vivendo um ano 4000, alguma coisa lá. Porque Jesus já veio e eles rejeitaram. E por que eles rejeitaram, irmãos? Paulo vai dizer em Romanos, por causa da sua incredulidade. Não confiaram na palavra de Deus encarnada, com tantas provas cabais do seu poder, da sua autoridade, da sua vida exemplar, do seu caráter. Tanto é, irmão, que pessoas vão estudar a vida de Jesus e acabam se convertendo. Se convertendo. Porque a Bíblia é o poder de Deus para aqueles que creem, irmãos. Ela é o poder. A palavra não apenas informa, mas ela transforma. Ela não apenas informa, mas ela purifica, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 26. Ela não somente renova e purifica a mente, mas ela sustenta na luta. Lembra de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 4? O diabo diz, transforma essa pedra em pão. E Jesus disse o que para o diabo? Nem só de pão, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus, irmãos. Uma igreja fiel é aquela que não negocia com a verdade. Não negocia com a palavra. Uma igreja fiel, ela está na sua força espiritual e ela está enraizada na Escritura, que é a verdade, que transforma, que liberta. Não é verdade, irmão? Quantos irmãos chegam na nossa igreja, chegam diante do Senhor e vêm problemas emocionais, e à medida que vão meditando na palavra, são transformados. Experimento de uma alegria que não tinha experimentado. Uma alegria que vem do Senhor, um novo entendimento, um novo direcionamento, um novo caráter. Agora sim, eles podem seguir em missão, porque aonde eles forem, o semblante do Senhor será refletido aonde eles estiverem. Uma igreja fiel é aquela que não negocia com a palavra. Nossa força, irmão, não depende de qualquer outra coisa. Uma vez um pastor me ligou, preocupado com uma ovelha, e eu falei, cuida dessa ovelha aí. Talvez nós não temos tantas atrações, mas o que nós temos é a palavra. Talvez ele quer a palavra e mais algumas atrações. Então você tem aí, então cuida dele. Não rejeita ele não, né? E hoje esse menino está servindo ao Senhor, dando testemunho daquele que o salvou, santificado na verdade, transformado, irmãos, dando frutos. Martinho Lutero disse certa vez, a palavra de Deus é viva, ela faz a obra sozinha. Não precisamos defendê-la, basta pregá-la. Às vezes a gente quer defender a palavra, irmão. Ela não precisa ser defendida por nós. Ela precisa ser pregada por nós. Ela precisa ser vivida por nós. Ela precisa ser exercitada por nós. Ela precisa estar em nós, a palavra. Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito e não satisfarei o desejo da sua natureza humana. A missão, então, é darmos frutos, irmãos, através da santificação. Logo em seguida, Jesus declara, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. João 17, versículo 18. A igreja santificada não é chamada para se isolar, mas para se enviar. Como crerão, diz Paulo em Romanos 10, se não há quem pregue?
Como pregarão se não forem enviados? Santidade não é fuga do mundo, mas testemunho dentro do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. A missão nasce, irmão, de um povo transformado pela palavra e enviado pelo nosso Senhor Jesus. Qual a motivação que eu e você devemos ter? Cada crente santificado é um missionário em potencial. Em potencial. Sua vida é um púlpito onde Cristo é proclamado, irmão. Já ouviram alguém dizer? Né? Pregue com a sua vida. E se preciso for, use palavras. Já ouviram isso? Pedro vai dizer para as irmãs que os maridos não eram cristãos. Se elas quisessem ganhar o marido, elas precisavam dar um bom testemunho. Mais do que falar. A pergunta é, como dar um bom testemunho, né, irmão? Diante de alguém que é ímpio, né? Só alguém santificado consegue isso. Só alguém cheio do Espírito Santo, cheio de amor, só alguém cheio de domínio próprio, só alguém cheio de bondade, de benignidade. Quantas histórias nós conhecemos, irmãos? Eu conheço uma emblemática que eu vi. Alguém que sofreu na mão de um marido. E aquela irmã lá, se santificando a cada dia, vivendo na verdade, separado de corpos, porque senão ele iria acabar matando aquela irmã. E aquela irmã já tinha orado no coração, já tinha santificado na verdade, orado no coração para que Deus o perdoasse. No coração dela, ele já estava perdoado. E Deus, que pode santificar, é o que santifica a gente. Um dia alcançou ele, quando ele estava no fundo do poço. E ele se arrependeu, ele foi convertido, ele foi santificado na verdade. Depois de um bom tempo, ele procura a sua companheira, a sua esposa. Procura para ter o casamento restaurado. Uma esposa. Eu vi isso, irmão. Ganhou um marido dependente do álcool. Ganhou alguém que virou mendigo com a sua santidade, com o seu testemunho. É fácil, irmãos? Jesus orou por isso. Santifica-os na verdade. Quantos missionários vão para o campo missionário e perdem a vida no campo missionário, irmão? Perdem a vida. E logo em seguida, você pensa que a família abandona aquela tribo, aquele povo lá? Não. Quantas histórias nós temos de pessoas da mesma família que assumem o lugar, então, daquele missionário parente seu que foi morto, e volta aquela tribo, e volta aquele povo, e continua em santidade, amando aquelas pessoas. E aquele povo é transformado, aquele povo é alcançado pela graça de Deus, porque diante da santidade, irmão, Deus opera. Corações quebrantados, um coração contrito, meus irmãos, Deus não rejeita. E a gente vê então Jesus orando por isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa deve ser a nossa motivação, irmão. Aqueles que estão com dificuldade com seus filhos, Senhor, me santifica na verdade, Senhor. Eu preciso ver santidade. Na verdade, aqueles que estão com problema com vizinhos, aqueles que estão com problema com irmãos dentro da igreja, irmãos. Senhor, me santifica na verdade, Senhor. Que eu não abra a mão da tua palavra,
Ontem, pregando lá na igreja congregacional, eu lembrei da história de Garotinho e de Benedita, né? Uma história que ficou pública. E eles brigaram, dois irmãos em Cristo brigaram, irmão, publicamente. E o jornal O Globo colocou na manchete dele o texto da palavra que falava da forma que eles poderiam ser santificados. Mateus, capítulo 18. Que vergonha, irmão! Em vez de ser santificado, na verdade, estava passando vergonha de verdade. Mas o Senhor ora por nós, para que a nossa vida seja de santidade, irmão. Mesmo quando nós errarmos, que possamos fazer como Davi. Senhor, crie em mim um coração puro, Senhor. Renove em mim um coração inabalável. Podemos fazer como Davi, Senhor. O que o Senhor deseja é um coração sincero. Senhor, o que o Senhor deseja é um coração quebrantado. A história de Davi, irmão, é notória. Porque o seu pecado foi público. Um adúltero, assassino, mas ele se santificou na verdade. Ele diz: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho que eu devo andar. Claro que o pecado traz consequências, né, irmão? E Davi foi impedido de construir o templo para o Senhor. O pecado tira benefício, irmãos. Mesmo sendo nós santificados na verdade. O pecado impede que a gente faça muita coisa para o Senhor. Davi queria construir o templo. E o Senhor disse o que para Davi? Você é o homem segundo meu coração, mas você não vai construir o templo. E Davi aceitou, irmão? Ou Davi ficou zangado? Davi ficou bicudo. Falou: não, Senhor, eu tenho que construir o templo, porque quem juntou prata e ouro fui eu. Eu não vou dar honra para outro, Senhor. Foi assim, irmão, que Davi fez? Não, irmão, Davi não fez isso, não. Davi sofreu a consequência do seu pecado, aceitou a consequência do seu pecado, aceitou a consequência dos seus delitos, aceitou e reconheceu que o seu filho, Salomão, teria o privilégio de construir o templo para o Senhor. Precisamos ser santificados, meu irmão. Se queremos servir o Senhor com excelência, mortificar o nosso eu a cada dia. O que falta, irmão? O Senhor já orou por isso. E o Senhor continua orando por isso, para que seja uma realidade na minha vida e na sua vida. O que impede? O que está impedindo você de viver nesta dimensão que o Senhor tem para cada um de nós? O que está te impedindo? A missão, irmão, não nasce de nossa capacidade. Preciso deixar isso claro. A missão é o poder de Deus, que nos separa, que nos capacita, que nos envia um mundo com uma mensagem viva. Viva. Mas precisamos estar vivos e não mortos. Só vivo compartilha algo vivo. Morto não compartilha nada. Morto não compartilha nada. Por isso a missão deve nascer de uma vida de santidade, que é uma separação. Quando os objetos do templo foram feitos, eles precisavam ser santificados antes de serem usados. Agora Jesus ora e pede para que os seus discípulos sejam santificados também antes de servir ao mundo. Não somos retirados do mundo, mas consagrados para vivermos nele com um propósito soberano. Nós precisamos ser o que Paulo chama lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 ao 3. Cartas vivas e não cartas mortas. Precisam ser boas notícias e não mais notícias. Você não foi chamado por acaso. A santificação que Deus opera em você é o preparo para impactar vidas. É o preparo que Deus faz para que nós sejamos abençoados.
A missão começa com o coração transformado, irmãos. Deus nunca usa um homem grandemente ou uma mulher até que o tenha santificado profundamente. A W. Tozer falou isso, irmãos. A palavra é a base, então, da nossa missão. Eu gosto de um texto, queria que os irmãos abrissem, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do versículo 1. Vou botar na versão aqui NVI, que eu acredito que a maioria tenha, né? Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Vivendo para agradar a Deus, irmãos. Podemos dar esse tema. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Paulo, irmãos, elogia essa igreja em Tessalônica. Agora pedimos e exortamos a vocês. Olha, ele está elogiando a igreja, mas agora ele está pedindo. Ele está incentivando aqueles irmãos no Senhor Jesus para que cresçam cada vez mais. Não se contente com o que você já está vivenciando, meus irmãos. Queira mais. Pedro vai dizer, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. E ele vai dizer no versículo 2, pois conhece os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. Aí vai falar sobre a vontade de Deus, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam, quem pode dizer? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E aí vai descrever o que é uma vida de santidade. E aí começa a dizer assim, abstenham-se da imoralidade sexual. No grego, porneia. E engloba um monte de coisa. Engloba muita coisa. Em porneia. Muita coisa está dentro dessa palavrinha de imoralidade sexual. E aí, versículo 4 diz, olha, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos, que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Quantas pessoas se aproveitam dos outros, meu irmão? Usam as pessoas. Usam as pessoas. Não é verdade? Quantas histórias nós conhecemos? Aí usa. Aí quando enjoa, descarta. E o texto está falando para crente, irmão. Para crente. E para crente que Paulo está elogiando. E ele vai incentivar, vocês precisam viver na vontade de Deus. Vocês precisam ser santificados a cada dia mais. Porque vocês têm conhecido o mandamento. Não é? Versículo 7, porque Deus não nos chamou para impureza, irmão, mas para a santidade. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Olha que interessante, irmão. Que profundo, né? Que Paulo diz a essa igreja tessalônica. Uma igreja que ele elogia. Diferente da igreja de Corinto. Precisamos sim viver na santidade, irmão. Em um mundo de fake news, em um mundo de enganos, em um mundo de relativismo, Cristo afirma que só há uma verdade absoluta. Você crê nela? A palavra de Deus. Só há uma verdade. Essa palavra que nos alimenta, que nos guia, que nos fortalece, que não apenas nos informa, mas gera fé, como está lá em Romanos 10, 17.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nos liberta. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Estava dando aula para os meninos aqui agora, né? Os gêmeos, né, Maria? E estava falando para eles, ensinando uma oração. E a oração é o Salmo 139. E eu ensinando para eles: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho que eu devo andar. Quero te incentivar a fazer essa oração durante essa semana. Senhor, vê se há em mim. Davi diz: Senhor, sonda e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cada ação, meus irmãos, é importante e precisa ser enraizada na palavra, se queremos crescer na verdade. Charles Spurgeon declarou: seja qual for o erro que houver no mundo, a palavra de Deus é sempre o antídoto. A palavra de Deus sempre traz cura. A palavra de Deus sempre traz resultado. Permanecemos então de pé, querido, firmes, vigilantes, sóbrios, amando a palavra, amando o Senhor, sabendo que o Senhor orou por nós, sabendo que o Senhor continua orando por nós. Precisamos de estar firmes, porque Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. João 17, versículo 18. A missão, irmão, não é invenção da Igreja Batista, não é invenção da Igreja, mas extensão da obra de Cristo. O Pai enviou o Filho. O Filho nos envia ao mundo. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que diz assim: Deus teve um único filho e fez dele não um médico, não um doutor, não um político, mas fez dele um missionário. Fez dele alguém, um arauto, alguém que anuncia a verdade, porque só a verdade poderá libertar o homem dele mesmo, meus irmãos. Jesus se santificou por nós, João 17, versículo 19, consagrando-se até a morte, sem pecar, sem falhar. E olha que interessante, irmão, qual foi a arma poderosa que Jesus usou quando foi tentado? Foi uma varinha mágica? Ele chamou o Chapolin Colorado? Não fez nada disso, irmãos. Ele usou a palavra. Até quando Satanás usou o Salmo 91. Distorcida, como muitos hoje têm feito. Jesus confronta aí com a verdade. Confrontou com a verdade. Eu gosto muito dessa frase. Jesus teve um único filho e fez dele um missionário. Nossa vida, queridos, precisa estar enraizada nessa verdade. Hudson Taylor disse certa vez: a obra de Deus é feita à maneira de Deus. Nunca carecerá do sustento de Deus. É feita do jeito de Deus. E aí tem um jeito, irmão. Não podemos inventar. Não podemos querer florear aquilo que já foi feito e que deu certo. Quero concluir então, irmãos, desafiando os irmãos a renovar o compromisso de viver uma vida santa. Porque o Senhor quer fazer de nós um só. O Senhor quer nos usar. O Senhor ora por isso. O Senhor continua orando por isso, para que nós sejamos santos. Sede santo. Paulo diz: porque eu sou santo. Precisamos ser santificados a cada dia, negando o nosso eu, negando a nossa vontade, examinando a nós mesmos, irmão. A nossa tendência é muitas vezes olhar para o lado, olhar para o outro. Eu dando aula para os meninos ali, e a gente, né, Maria, fez uma dinâmica ali, foi muito interessante. Os meninos participando e reconhecendo isso. O quanto que a palavra é verdade. O quanto que somos edificados nessa verdade.
Queridos irmãos, hoje, então, queremos enfatizar isso. Jesus tem prazer em santificar você. Jesus se entregou por você. Deus amou você de tal maneira. E o propósito dele é para que você possa ser um instrumento aperfeiçoado, lapidado, moldado, um instrumento pronto para em qualquer momento, para toda hora, ser usado. A nossa luta, irmão, é uma luta incessante, é uma luta espiritual, é uma luta contra a nossa natureza humana, é uma luta contra os principados e potestades, é uma luta contra esse mundo que jaz no maligno, irmão. E nós estamos vendo aí esse mundo cada dia mais sendo egoísta, vivendo para si mesmo, como a Bíblia já pronunciava, quando Paulo diz a Timóteo. E qual a nossa postura? Como transformar essa realidade? Jesus ora: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Jesus orou por mim e por você, meu irmão, e continua orando. Ele pediu ao Pai que fôssemos santificados, para que a missão não parasse. E hoje, ele continua orando pela sua igreja, para que sejamos santificados, para que a palavra seja a nossa base, e para que Cristo seja o centro da nossa vida. Que você possa renovar nessa noite, meu irmão, minha irmã, possa renovar o seu compromisso com Deus e em viver uma vida santa. Não é verdade? Enquanto muitos estão pregando só prosperidade, né, irmão? Ou pregando que uma semana vai ser sem problema, sem dificuldade. A Bíblia diz que nós precisamos viver na verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. A missão ainda não acabou. Ainda há muito para fazermos aqui em Quissamã, irmão. Você conhece alguém que não é cristão? Você conhece alguém que não conhece a palavra? Quantas pessoas necessitam? E eles estão olhando para quem? Adivinhe para quem estão olhando? Para você. E o nosso desejo e a nossa oração é para que o Senhor continue santificando você. Porque é muito triste, irmão, ouvir: ah, pastor, para ser crente igual fulano tal, não quero ir para a igreja, não. Eu acho que eu estou melhor aqui no mundo. Olha que triste, irmão. Acabam sendo pedra de tropeço para tantas pessoas. Por quê, irmão? Porque não querem viver na verdade. Eu quero terminar lendo um texto. Paulo escreveu no final da sua vida a Timóteo sobre o final dos tempos. Segundo Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Paulo, o grande missionário, o grande apóstolo, pregou no mundo todo conhecido da sua época. E a herança que ele deixa para o seu filho na fé, Timóteo, é a palavra. Ele não deixou um terreno, ele não deixou uma casa, ele não deixou um cavalo, ele deixou a palavra. Ele disse então para Timóteo: na presença de Deus, versículo 1 do capítulo 4, e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto, Timóteo, solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos,
eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu chamado, o seu ministério. E ele vai dizer no versículo 6, eu já estou sendo derramado como oferta e bebida, e está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E eu fico dizendo assim, Jesus, muito obrigado, porque a tua oração fez a vida de Paulo ser relevante para o mundo, para a igreja, para nós, para Quissamã, porque ele termina a vida dele, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as perseguições, mesmo abandonado, ele termina dizendo, combati o bom combate. Não fui vencido por isso. Guardei a fé. Eu não perdi a fé no meio da luta. No meio das dificuldades. No meio das perseguições. No meio das calúnias. No meio das ingratidões. Paulo estava lá com Silas adorando o Senhor de madrugada. Em todo o tempo. Santidade. Vivendo para o Senhor. Sendo grato pelas oportunidades que o Senhor estava dando a ele. Em todo o tempo. Paulo termina, combati o bom combate. E aí eu olho para a vida de Paulo e falo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor orou pela vida de Paulo. Mas também o Senhor orou por cada um de nós. O Senhor orou para que pudéssemos ser santificados na verdade, Senhor. O Senhor orou por cada um de nós. Eu quero terminar lendo exatamente esse texto, que o Senhor orou pelos seus discípulos, mas também orou por nós. Jesus vai dizer, versículo 20, irmãos, eu quero concluir então nesses versículos. João 17, versículo 20. Jesus ora pelos discípulos, ok? Paulo termina a sua carreira. Agora Jesus vai orar por mim e por você. Ele diz assim, a minha oração não é apenas por eles, não é apenas pelos meus discípulos que estão aqui comigo, mas rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou, e vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus continua orando por mim e por você, meu amado. Por que ter medo? Por que ficar inseguro? Nossos pecados precisam ser resolvidos. O pecado de Davi foi resolvido, ao ponto de Davi ser chamado homem segundo o coração de Deus. Perdeu o privilégio? Perdeu. Querer pecar e ter tudo é complicado.
Pecado sempre destrói alguma coisa. Pecado sempre é ruim. Mas nós temos a promessa que o Senhor completará as obras. Então descanse nele. Ele está intercedendo por mim e por você. Confie, creia na palavra e seja um com ele. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor se importou com os seus discípulos, não deixou sozinho, Pai. O Senhor os guarda. O Senhor tem nos guardado na palma da sua mão. Tanto o Pai quanto o Filho. Nós somos protegidos pelo Senhor, cuidados pelo Senhor. Pai, que possamos crescer dia após dia na tua verdade, que é a palavra. Ó Pai, que possamos nos apropriar da santidade que temos em Cristo, mas também para que possamos nos dedicar a viver uma vida justa, santa, íntegra, uma vida que glorifique o teu nome em todo o tempo. Porque nós queremos continuar anunciando a tua verdade, para que o mundo creia e também participe desta mesma unidade que um dia o Senhor nos colocou. Muito obrigado, Senhor, pela posição que o Senhor nos coloca, como filhos amados do Senhor, que fazem parte do teu povo. Um povo santo, lavado, remido pelo Cordeiro. Um povo que o Senhor santifica, um povo que é santificado a cada dia. Ó Deus, continue cuidando do teu povo. Continue usando a nossa igreja. Cada irmão aqui, de maneira tal, que possamos resplandecer a tua face, aonde o Senhor nos levar. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo de oração. Assim nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Algum aviso? Não?